Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Pessoal, se você está chegando novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, que é importante para a gente, comente, compartilhe, divulgue o canal. Tá? Muito bem. Se você quiser ajudar financeiramente o canal, eu quero ajudar. De boa vontade, de coração. Você pode usar o e-mail Pix, né, que está na capa do thumbnail aí do vídeo, tá? E lá na capa do vídeo está lá o e-mail, mas eu vou falar aqui, você anota robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Tem um ponto, tá? Depois de robson.rmt@gmail.com. Ok? Beleza. Dito isso, nós estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre, dando uma introdução sobre a gnose cristã. Tá? Então é importante que as pessoas saibam que existem diversas formas de gnose, mas nós não estamos aqui abordando a outra gnose, nós estamos abordando aqui a gnose, ok? Cristã, certo? Então, portanto, aqui ninguém está abordando tem alguma coisa errada nesse. Isso. Agora sim. Agora foi. Eu mudei a câmera que estava escrevendo. A visão estava, né? Então, a gnose cristã tem muita diferença das outras gnoses. Então, nós já analisamos vários aspectos aqui, tá? Nós já analisamos o aspecto teológico, tá? Cosmológico, nós já olhamos o aspecto antropológico, ok? O aspecto antropológico, teogônico, tá? Escatológico. Então, nós estamos analisando vários aspectos, né, desses tópicos aqui, tá? Por que nós estamos analisando? Porque é importante que a gente entenda, né, o que de fato é a gnose, né, cristã. Porque há muita confusão sendo falada por aí, né, e muitas vezes as pessoas confundem a gnose cristã com gnoses N que tem por aí, a gnose egípcia, a gnose não sei o que, a gnose não sei o que. Tá? Agora, é importante dizer, né, que você só entende isso se você olhar outro aspecto importante, tá? Que é a origem do cristianismo. Tá? Então, o cristianismo, como nós conhecemos hoje, tem nada a ver com o cristianismo primitivo, tá? Você vai chamar isso aqui de cristianismo primitivo. Ok? Você tem que analisar isso aqui. Porque, essencialmente, o cristianismo primitivo foi constituído por judeus, tá? De língua hebraica, ok? Vou botar aqui. Você já vai saber que é hebraico isso aqui. E judeus de língua helenista ou de língua grega. E tinha judeus de língua helenista, né, de língua grega, e aí tinha aquilo que vai chamar de
gentios, porque aí eles eram chamados assim devido de serem de outros povos, tá? Aí tem os gregos mesmos, né? Mas de modo essencial, o cristianismo nasce com os judeus de língua, tá? Com esse primeiro grupo aqui, tá? Ok? Certo? Então, quando você analisa isso aqui, engraçado agora, a caneta tem hora que não quer escrever. Quando você analisa esses aspectos aqui, ó, esse grupo aqui, proeminentemente vai se sobressair esses judeus helenistas aqui, tá? Que tinham a cultura grega, que já falavam grego. Tá? E há outro aspecto importante é dizer aonde é que nasce o cristianismo. O cristianismo nasce em uma região chamada Galileia. Ok? Então, a Galileia era uma região que, né, a região eram divididas, né? Então aqui tinha a Judéia, tá? Dos judaítas, aqui tinha a Samaria, dos samaritanos, e aqui tinha a Galileia. Esse pessoal daqui pouco se relacionava com esses daqui, tinha muita discriminação deles contra esse grupo de pessoas, tá? Então eles não tinham uma boa relação. Os judaítas daqui da Judéia, cuja ficava o templo de Jerusalém aqui, não tinham não tinham relação com os samaritanos e nem com os galileus. Por quê? Porque eles consideravam e esse grupo aqui, eles consideravam que havia sido deturpado e tudo e tal. Tem relação. E a Galileia, porque tinha muita mistura de raças, tá? Por isso era conhecido como Galileia dos gentios, ou Galileia dos pagãos, né? Era conhecida como Galileia dos Goim, tá? Ok? Então, essencialmente, o cristianismo, pessoal, nasce em um lugar como esse, que já tinha, né, a fama de ser né? Então você vai também perceber que a gnose cristã ela nasce dentro de um aspecto de um tempo, de uma cultura, de uma raça, né? E é importante que se diga que os galileus, né? E mais especificamente Jesus, porque há uma discussão hoje muito grande, né, sobre como era qual seria a língua de Jesus, né? Se fizer barulhinho aí, pessoal, é porque bate aqui né? Okay? Então o cristianismo nasce em torno de um personagem, tá? Chamado Jesus. Ok? Jesus era um nome comum, tá? Na época dele. Isso aí é indubitável, até porque ele é uma redução do nome Josué. Ok? Ele é uma redução do nome Josué. Veja, mas no Antigo Testamento, quando se fala do futuro Messias, né, vão dizer que o nome dele será Emanuel. Quer dizer, Deus está conosco, ou El está conosco. Tá? Veja,
há muita discussão a respeito desse personagem. Tá? Então, bora lá. Existiu alguém com esse nome, Jesus? Tá? Pronto, existiu alguém com o nome Jesus? E por que Jesus vai ser chamado Cristo? Cristo em grego quer dizer unção, ungido. Isso aqui não é um nome próprio, tá, pessoal? Tá? Então há uma discussão hoje a respeito desse personagem, né? Aí, bem, o Flávio José cita Jesus uma vez só nos escritos dele. Depois, né, aparece algumas citações de Jesus no Talmud, né, dos judeus, principalmente dando conotação pejorativa a Jesus, né, dizendo que Jesus era feiticeiro, que Jesus havia nascido de uma relação adúltera de Maria com um soldado romano. Tá? Esse soldado romano tinha o nome de Pandira ou Pandera. Ok? Então vamos dizer que Jesus era filho de uma relação adúltera de Jesus com esse Pandera. Esse Pandera, segundo alguns, ele vai se transformar depois no César, o imperador romano. Ok? Vai se tornar no César o imperador romano. Aqui, ó. Que é o imperador que vai existir na época de Jesus. Tá? Então, é preciso a gente tomar bastante cuidado e atenção, porque até hoje ainda existem pessoas que desclassificam Jesus, dizendo que Jesus foi um charlatão. Existe até uma seita agnóstica chamada Mazdaísmo, ou que vai exatamente dizer que Jesus usurpou o título de Cristo de João Batista. Tá? Então, quando o cristianismo nasce, ele nasce totalmente, tá? Ele nasce totalmente dividido, tá? Em torno desse personagem aqui. Então, haviam, tá? Haviam diversos grupos. Ok? Haviam diversos grupos dentro do cristianismo, tá? Os nazarenos, tá? Os ebionitas, né? Os paulinos, que são o grupo de Paulo, tá? Ok? Então eles vão nascer e dentre eles tinham os gnósticos, tá? Certo? Então, o cristianismo nasce já praticamente com diversas seitas, digamos assim, diversas facções, né, que estavam ali reivindicando a compreensão do que acontecera com esse homem chamado Jesus, ok? Então você vai entender isso aí, você não pense que o cristianismo nasceu já tudo direitinho, tudo ajeitadinho, ponto por ponto, né? O cristianismo surge, tá?
surge já com diversos grupos. Tá? E aí vai ter várias coisas que vão acontecer ao longo do tempo. Tá? Lembrando que os documentos gnósticos, tá? Os documentos gnósticos vão datar do fim do primeiro século ao segundo século, tá? Do cristianismo. Portanto, eles estão praticamente bem no início do cristianismo. Ok? Então, por que a gente sabe disso? Porque os pais da igreja, chamados padres apologetas, ao refutar as doutrinas que surgiam a respeito de Jesus, eles praticamente citavam os textos dos gnósticos. Tá? Para poder refutar, eles citavam os textos. Então a gente percebe que há, já ali no início do cristianismo, há uma divergência a respeito da figura de Jesus. Tá? E aí vai surgir várias controvérsias a respeito de Jesus. Né? Então, bora lá. Por exemplo, a ortodoxia vai dizer que Jesus, tá, era filho de Deus. Tá? Ok? Filho de Deus. Depois a ortodoxia vai dizer que Jesus era Deus. Tá? Então, ela vai combater o quê? Ela vai dizer que Jesus nasce por quê? Porque uma das teses que nasceu logo, os docetas, diziam que Jesus não tinha corpo físico. Tá? E quem é que vai simpatizar com eles? O Marcion, de Sinop. Os marcionitas vão concordar com essa tese. Mas havia outras teses do tipo Jesus era apenas um profeta, e aí quando ele foi batizado, o Cristo assumiu o controle de Jesus, ok? Então vai surgir várias chamadas doutrinas cristológicas para combater as chamadas heresias cristológicas. Né? E aí vai ter N discussões sobre Jesus. Né? Então, o que acontece quando chega o Concílio de Nicéia? Lá no Concílio de Nicéia, eles resolvem então dizer que existia, né, uma coisa meio controversa, mas criou muita polêmica, porque eles resolveram dizer que, olha só, eles resolveram dizer que Jesus era Deus, o Pai era Deus, ok? E o Espírito Santo era Deus. Então eles dizem, eram três deuses? Não, eles dizem. Aí a doutrina vem e diz assim, há um só Deus em
três pessoas. Em três pessoas distintas. Aí nasce a doutrina da Trindade. Ok? Então você já vai observando que o cristianismo nasce em meio a muitos conflitos a respeito da existência de Jesus. E por quê? Porque alguns insistiam em dizer que Jesus não havia nada, não é um ser histórico. E até hoje ainda existe isso aí, né? Muita gente, tem muitos escritos, Jesus de César, quem inventou Jesus, são vários livros de pessoas que acham que é o seguinte: Jesus foi criado, foi inventado por Roma. Para quê? A troco de quê? Fala aí. Né? Às vezes são teorias que eu particularmente considero vindas de pessoas que têm um nítido interesse em esconder. Se eles pudessem, eles tinham escondido realmente a pessoa de Jesus. Agora, houve muita deturpação a respeito de Jesus. Isso aí eu garanto para vocês. Que Jesus existiu, eu não tenho dúvida nenhuma. Tá? Jesus não é um mito no sentido que eles querem colocar como algo, né, que foi criado pela imaginação de um monte de gente doida lá da Galiléia. Resolveram criar na cabeça deles a figura de um personagem que eles seguiam. Então, quer dizer, o pessoal às vezes deliram na maionese, né, meu filho? Porque como é que você cria um mito e esse mito, sabe? Aí se você disser que Jesus não existiu, você vai ter que dizer que os 12 apóstolos não existiram, que eu não sei quem mais não existiu, que enfim, o mundo não existiu, acabou tudo. Por quê? Porque os caras vão desqualificando as coisas, mas chega um momento que eles não sabem explicar. Né? Então nós temos hoje os documentos do Novo Testamento, da Bíblia, eles foram manipulados, muitos, assim como a Bíblia toda. Tá? Então, no Novo Testamento houve muita manipulação. Primeiro, para enquadrar Jesus na dinastia de Davi. Tá? Mas nós vamos ver isso ao longo de muitos vídeos que a gente vai fazer. Né? E queriam colocar Jesus na dinastia de Davi. Tinha que entrar, tinha que se encaixar. Tanto que eles forçam a barra para Jesus nascer em Belém da Judéia. Ok? Então, aquelas três regiões, Judéia, Samaria e Galiléia, eram governadas por três irmãos diferentes. Tá? Chamado de Herodes. Né? O da época de Jesus tinha Herodes o Grande e depois o outro Herodes. Então, como há um erro de datação do nascimento de Jesus, Jesus teria nascido, gente, pelos informantes que me dão, ele teria nascido mais ou menos 10 anos antes da data que é estipulada. Hoje eles estipulam no ano 4. Ele nasceu mais ou menos entre o ano 9 e o ano 10 antes dele. Tá? E Jesus, pessoal, ele tinha... Ele passou por várias formações, tá? Ele conheceu a doutrina farisaica, ele conheceu a doutrina dos essênios, tá? Que era um grupo que vivia afastado de Jerusalém, vivia nas montanhas, no deserto. É possível que o João Batista tenha tido conhecimento com esse pessoal, né? Os documentos de Qumran hoje mostram isso, tá? Então tinha essas coisas aí, tá? Provavelmente Jesus tenha conhecido eles também, tá? Provavelmente é isto que significa os 40 dias no deserto, tá? Da chamada tentação de Jesus. Foi 40 dias que ele passou com os essênios, né? Mas vamos lembrar que Jesus, quando pequeno, teve que fugir do Egito, porque já queriam matar ele logo no início. Tá? E aí levaram ele, né, para lá, e ele ficou até os 12 anos
provavelmente na Alexandria do Egito, né? Onde tinha uma comunidade judaica de língua grega, helenista, muito grande. Né? Lá existiu aquela biblioteca famosa, né? A grande, que pegou fogo não, queimaram. Ok? Então, dito isso, nós vamos fazer uma leitura de do texto seguinte. Nós vamos ver por que o Deus Criador, o Demiurgo, o Yaldabaoth, o Sakla, Samael, o Javé do Antigo Testamento, o Brahma dos hindus, o Alá qual era o plano que ele tinha na cabeça? Tá? Aí, para a gente entender o que esse ser pensa e como ele está e o que ele está elaborando. Como é que você conhece o Criador? Através da sua criação. Ok? Então nós estamos vendo que existe uma desordem cósmica, uma desordem a nível de nossa realidade. Então, meu amigo, você já, pela cara, você já conhece quem fez o troço, né? Tá? Se a pintura é feia, você já vislumbra quem é o pintor. Ok? Então, vamos lá. Fazer essa leitura aqui, né? Então, os planos do Deus Criador. Isso daqui é importante para você entender. Né? Segundo os gnósticos, o Deus Criador tem muitos planos, que juntos compõem o seu grande plano. Esta foi a razão pela qual ele criou o universo e o homem. Para atingir seus objetivos, ele está realizando uma experiência evolutiva no qual participam o corpo, alma e espírito do homem. Ele continua praticando e experimentando coisas e, se tiver sucesso, estenderá os resultados a todo o seu universo criado. Se falhar, terá de abandonar este projeto e recomeçar do zero, como já fez tantas vezes, para tentar outra coisa uma e outra vez. O fato é que ele nunca conseguirá fazer uma cópia perfeita do que imaginou ser o mundo incognoscível que tenta imitar. Então, a primeira coisa que você percebe, ele tentou imitar quê? Ele tentou imitar o pleroma. Então, ele resolveu criar um universo em que ele supostamente ele seria o único Deus. Né? Então, vamos lá. Então, o que é que os gnósticos perceberam? Que ele criou um universo. Né? Aqui, ó. Ele cria um universo bolha, como Einstein chamou. Né? Existe um outro universo aqui, que é o universo antimatéria. E um universo aqui que é uma interseção, que é um espaço pequeno. Tá? Certo? Esse universo aqui, que é o pleroma. Ok? Que é o universo antimatéria. Ok? Esse aqui é o moroncial, que é uma... E esse aqui é o material. Ok? Por quê? Porque esse aqui é um espaço pequeno entre um e o outro. Porque esse aqui é uma... Isso aqui, pessoal, é como se fosse algo que o ser humano vai ter que conviver com isso. Né? Aí eu vou mostrar aqui uma coisa importante para vocês, que é isso aqui. Espera lá. Ok, vamos ver aqui, que eu vou ter que vir bem aqui. Ver aqui o que foi que eu trouxe para cá. Então, vamos lá. Né? Então, o Uno, a fonte criadora, o todo, o pleroma,
manda a centelha divina. Por quê? Porque a Sofia era um Aeon daqui. Então, na hora que o demiurgo sopra, a centelha divina cria o espírito, que é dotado de uma consciência, surge a alma, tá? Porque é na alma que está a mente, e surge o corpo físico, que é onde está o cérebro. O demiurgo criou apenas o homem ílico e o homem almático ou psíquico, tá? Então tá aqui, ó. O demiurgo só cria isso aqui. Isso aqui veio por quê? Porque o demiurgo, sendo de origem daqui da Sofia, quando ele soprou no corpo do homem, que era o Homo erectus, Homo habilis, né, ele dá a ele a centelha divina e, portanto, a consciência. Ok? Você vai entender isso quando a gente olha isso aqui também. Tá? Por quê? Porque isso aqui, a alma e o corpo, foram criados pelo Deus Criador, pelo Yaldabaoth. Então, não tem. Então, é preciso que as pessoas entendam que não existe uma alma imortal, pessoal. Tá? O meio de ligação com o corpo, como é que o espírito se comunica com o corpo? Através da alma, porque é o único jeito. Porque a centelha divina está encapsulada dentro do espírito do homem. Então, o meio para ela se comunicar é a alma. Se o ser humano vive psiquicamente, ou vive ilicamente, ou carnalmente, ele dificilmente vai perceber esse espírito. Tá? Então, o demiurgo, o que é o interesse do demiurgo? O demiurgo tem um grande interesse em manter as pessoas afastadas do conhecimento, da gnose. Para isso, ele se empenhou para matar a maioria dos gnósticos morreram. Tá? Por quê? Porque eles começaram a dizer, olha, esse Deus do Antigo Testamento não é o Deus verdadeiro. Por quê? Porque eles começaram a ver o que a Bíblia faz, gente, descreve no Antigo Testamento é absurdo. Qualquer pessoa de bom senso vai perceber que tem algo errado ali. Agora, eu vou falar uma coisa que é importante para vocês, que é de suma importância. Tá? Que é o seguinte. Talvez nunca vão dizer isso para você, mas a gente vai dizer isso aqui. Tá? A Bíblia foi muito manipulada, tá? Mas ela tem duas tradições embutidas nela, que os estudiosos hoje falam: a javista, que tem como Deus o Javé, e a eloísta, que tem como Deus o Elohim. Tá? Aqui eu acho que nem tem um H. Ok? Então tem a visão eloísta e a visão javista dentro da Bíblia. Tudo indica que uma está ligada à figura do Enlil e outra está ligada à figura de Enki. Tá? Então, às vezes, você encontra contradições enormes na Bíblia. Por quê? Porque um grupo resolveu ficar ligado a esse ser aqui e o outro grupo resolveu ficar ligado a um ser que eles supostamente chamaram de Elohim, mas Elohim não é um nome, é um plural né? Então, é provável que, na verdade, a tradição eloísta esteja ligado mais à figura do deus El, tá? Que era um deus cananita. O deus de Canaã. Tá? Então,
hoje os estudiosos dizem há uma grande possibilidade de que a Bíblia tenha sido uma compilação de várias mãos de grupos que pensavam assim meio que diferente. Então, uns enfatizaram demais o papel de Javé e outros enfatizaram o papel do Elohim. Tá? Só que Elohim não é um nome de Deus, é um plural, né, que quer dizer deuses. Então, o que seria? Né? Então, hoje tem aqueles que dizem existe um conflito dentro da própria Bíblia entre o Enki e o Elohim. Então, o que a comunidade a tradição javística ou a tradição de Javé quis fazer? Colocar todos os créditos em Javé. Inclusive aquilo que supostamente é Enki tenha falado, eles resolveram aplicar aquilo a Javé. Então, se o Enki vinha e dizia alguma coisa, eles diziam que era Javé que tinha dito. Ok? Então você vê oscilação entre bondade e maldade constante na Bíblia. O que dá para perceber é que, tipo, por exemplo, quando você lê a narrativa do Gênesis de Noé, a destruição da terra por uma enchente, que é retratada em várias culturas ao longo da história, eles, ao fazer essa narrativa, dizem o seguinte: Javé se arrependeu de ter criado o homem. Só que ele se arrependeu de ter criado o homem, mas resolveu dizer, bem, eu vou salvar um doisinho aqui para não acabar tudo. Ele foi lá e falou com Noé, constrói marca. A gente percebe ali que, no fundo, não foi o Javé que foi lá falar. Por quê? Porque você pega as tabletas da Suméria que contam a mesma narrativa e você vai ver que quem falou para Noé construir a arca foi o Enki, não o Enlil. Então, eles pegaram a título de manipulação e disseram que Javé se arrependeu, ia mandar um dilúvio. E, portanto, eles resolveram colocar também na boca de Javé a tentativa de salvar apenas um grupinho de gente. Tá? E nós lemos no texto agora que ele é o seguinte, ele é o Brahma, né? O Brahma é criador de mundos, eles criam, não deu certo não, né? Deu certo, não, bora destruir, bora acabar. É assim que ele é, tá? Então eu quero que você entenda isso, porque isso aqui é importante, porque o que é que nós precisamos perceber quando nós estudamos a gnose? É que a criação, né, houve um período chamado pré-adâmico. Tá? Que existiam, tá, outras raças aqui, né, no planeta, que eu gosto de chamar de plano, nosso plano de existência, tá? Tudo indica que houve ali seres que estavam aqui na Terra e ainda estão, tá? Depois tem a era adâmica, que é a criação dos terráqueos. Criação dos terráqueos. Tá? E essa criação dos terráqueos se deu baseado em quê? Baseado no que eles viram lá no Pleroma. Então eles estão tentando criar uma raça, pessoal, há muito tempo. Depois tem a época
tá? Pré-diluviano e pós-diluviano. Ok? Tudo isso vão ser mudanças enfáticas que vão acontecer no planeta. Tá? Alterações de vida, de pessoas. Então eles faziam experiências, não dava certo, e bora acabar. Bora destruir, bora destruir. Sim. Ok? Foi assim com os dinossauros, foram assim com outras raças que surgiram antes de Adão, da raça adâmica. Tá? Porque a raça adâmica, pessoal, não foi a primeira raça que eles criaram aqui, não. Tá? A raça adâmica, ela surge para ser escrava. Tá? Nasce para ser escravo. Eles criam os adâmicos, os chamados humanos, para serem escravos. E é bom que a gente atente a isso aqui, porque se você estudar, assistir uma série do Graham Hancock na Netflix, você verá que ele vai questionar várias coisas. Por isso ele foi criticado. A Netflix recebeu muita crítica dos arqueólogos, porque os arqueólogos já dão como certa a história do planeta. Né? E tal, para eles não existe. E na verdade existe. Existiram raças antes de Adão. Tá? Depois teve a raça adâmica. E não foi só um tipo de Adão que eles criaram várias tentativas de Adão. Como é que tu sabe disso? Pelas histórias das tabuletas da Suméria, pessoal. Né? Eles criaram o Lulu, tá? Eles criaram o Adamu, eles criaram depois o Adapa, tá? E isso aqui está o quê? Nas tabuletas da Suméria, ok? O livro de Urântia, pessoal, fala, o Lu, livro de Urântia, ele fala que Adão e Eva vieram de outro lugar. Tá? Que eles não são da Terra. Então o livro de Urântia vai dizer que o Adão e Eva vieram com uma missão no que aqui na Terra? Vieram com a missão de fazer a evolução surgir mais rápido. Por quê? Porque eles tinham sangue violeta. Então era para chegar aqui e se proliferar, ter relação com os Homos erectus, Homo habilis e toca o barco para frente. Só que não aconteceu desse jeito. Tá? O próprio livro vai narrar, mas eu não vou entrar em detalhes agora. Vamos aqui, tá? Para a gente não perder o foco. Tá? Então vamos lá. Sem dúvida, nesta última experiência obteve sucesso, que embora imperfeito, tem algum valor. Depois de milhões de anos de prática infrutífera, em poucos milhares de anos ele deu um passo notável na evolução da sua maior obra, o homem, tá? Após milhões de anos de suspensão evolutiva em que o hominídeo viveu como qualquer outro animal. Ele avançou mais nos últimos 30 mil anos do que toda a história. Os gnósticos associam esta mutação ou criação, este grande salto evolutivo, com a utilização de espíritos da maior pureza vindos do mundo incriado, que é o Pleiron. Enquanto as tabuletas da Suméria vão falar que o surgimento do Homo sapiens foi por meio da manipulação genética, da mistura do sangue dos símios, né, dos primatas com os Anunnaki, a Bíblia vai dizer que é uma criação, né, que é
criado do barro, etc., os gnósticos também vão fazer a mesma análise, mas com outro ponto de vista, dizendo que o que na verdade aconteceu foi que o ser humano adquire consciência. Enquanto ele estava somente com o ser psíquico, como ser psíquico, então ele não tinha muito, como diz assim, não tinha muita evolução. Ele era um ser animal como outro qualquer. Ok? Entenderam, gente? Tá. Então, esse é o ponto importante. O Deus Criador, portanto, modelou um corpo a partir do pó da terra e com seu sopro deu-lhe alento anímico, a alma. A este sopro do Criador, ele fixou um espírito que foi preso através da trapaça e aprisionado contra a sua vontade nesta monstruosidade satânica de pó e sopro. Portanto, de pó e alma, de corpo e alma. O corpo e a alma do homem. É a energia divina do espírito aprisionado que impulsionou e continua impulsionando a evolução do homem animal. Então, hoje você sabe que as pesquisas, né, tentam descobrir como foi que aconteceu isso, esse salto evolutivo, do nada, do dia para a noite. Os caras começaram a aparecer, a primeira civilização da Suméria, etc, etc, etc. Ok? Então, há uma pesquisa que eles não conseguem encontrar o elo perdido. Ok? E por que o Criador quer que esse evolua? Quer que esse ser evolua? Né? Para que gradualmente se transforme nele. É por isso que ele fez seus preceitos e comandos. Ele quer que o homem se transforme em si mesmo, o Criador, para se tornar igual a ele. O corpo e a alma ficariam muito felizes se isso acontecesse, porque fazem parte do seu Deus Criador. Mas o espírito não faz parte dele. Tem outra origem e outro destino. Enquanto o espírito estiver acorrentado, tudo vai bem, impulsiona a evolução. Mas se um espírito se libertar, isso perturba todo o plano, ok? Por isso é tão importante que a tirania do demiurgo seja absoluta e que todo conhecimento que possa acordar o homem e fazê-lo lembrar quem ele é realmente, quem realmente ele é, permaneça proibido, porque seria um conhecimento perigoso, tão perigoso que seria capaz de desestabilizar o plano do Deus Criador. Segundo a gnose, apenas um espírito que pudesse se libertar seria capaz de enfraquecer toda a criação e também enfraquecer o Deus Criador, impedindo de continuar seus planos. Vocês estão entendendo aqui o quanto ele não quer que as pessoas tenham acesso à gnose, ao conhecimento verdadeiro? Então, você imagina isso aí. Este espírito seria um salvador do mundo e dos outros espíritos. Favoreceria a libertação não só dos outros homens, mas de todo o universo, das inúmeras centelhas divinas vindas do mundo incriado e eterno que se encontram aprisionadas aqui nesta grande máquina cega para fazê-lo funcionar e evoluir. E aí você vai entender por que Jesus foi perseguido e foi morto. Por quê? Porque ele chegou aqui e ensinou a gnose. Ele disse assim, vocês precisam acordar porque vocês não são deste mundo, como eu também não sou. Eu venho aqui trazer um recado para vocês. Tá? O reino de Deus está dentro de vocês. Acordem para isso. Tá? Então, acordem. Esse acordar quer dizer despertem. Ele chamou isso de conversão.
quer dizer, convertê-lo, quer dizer, mudem de mente, ampliem a mentalidade de vocês, percebam que o reinado de Deus, né, o Basileia Tolteou, ou Basileia Touranou, né? O reino dos céus ou o reino de Deus é a mesma coisa. Tá? Então ele está exatamente falando, olha, procurem urgentemente fazer esse despertamento. E aí o Demiurgo partiu para cima. O Javé disse não. De jeito nenhum, tu não vai fazer isso. Eu vou te matar. O problema é que ele mata um corpo, mas não mata um espírito. E o pior que isso, Jesus conseguiu fazer um processo de fusionamento que nós chamamos de ressurreição, corpo de ressurreição. Ele adquire um corpo de ressurreição. Tá? Ou um corpo glorioso, corpo de glória, chamado. Tá? E esse corpo de glória dá uma sobrevida para Jesus. E aí Jesus, bem, aí Jesus, como ele está com um corpo, o livro de Urântia vai dizer, inclusive, que Jesus vai ter um corpo moroncial. O que acontece? Ele tem trânsito entre os mundos. Então ele foi começou a conhecer toda a engenharia, né? E ele começou a dizer para os seus seguidores as coisas que ele via. E esses seguidores eram os gnósticos. Ok? Ele vinha lá e dizia, olha, vocês precisam entender o que é que existe além dos véus. Tá? Vocês têm que tirar os véus. Porque ele falava, os gnósticos falavam numa linguagem, pessoal, que eles não podiam ser muito diretos. Por que não? Porque eles morriam. Então os documentos que ele escrevia, eles colocavam vários aspectos simbólicos que depois as sociedades secretas pegaram tudo isso, se apropriaram e tentaram esconder isso de todo mundo, fazendo apenas alguns grupinhos supostamente acharem que estavam tendo um conhecimento secreto. Conhecimento secreto, eu sei o que sei, de babado. Tá. Então ele, bora lá, bora. Aí eles esconderam. Tá? Aí, meu irmão, a coisa que mais o Demiurgo faz hoje em dia é fazer surgir novas religiões e novas seitas e novos grupos e novas espiritualidades, sempre com o intuito de desviando o ser humano, interter ele para que ele fique por aqui mesmo e acabou se voltando na Terra, ele vai, não consegue fazer ascensão, volta e fica por aqui mesmo e alimentando eles de energia. Tá? Essa que é a grande verdade. Tá? Então, muito bem. Tá? Esse sistema criado pelo Demiurgo não pode funcionar a menos que possua estas partículas do mundo espiritual escravizadas, aprisionadas aqui. Tá? Os gnósticos dizem que todas essas partículas espirituais, aquelas aprisionadas nos seres humanos, são as mais importantes na hierarquia da pureza espiritual. O Demiurgo criou e montou tudo, tá? Isso e incentiva a evolução, para que evolua em direção a ele, tá? Com o ser humano à frente. Se a experiência com o homem falhar, ele colocará a mão sobre a outra de suas criaturas e tentará novamente. Ok? Dissemos que o Demiurgo quer que o homem evolua até que se transforme nele e se torne igual a ele, para que cada alma, ou seja, seu próprio sopro, e todos os que são feitos do pó possam retornar a ele, transformar-se nele. Este é o objetivo final que o Demiurgo tem para o homem. Ah, preste bem atenção nisso aqui. Por tudo isso é fundamental que o Demiurgo mantenha o espírito aprisionado para que possa utilizar sua energia. É por isso que o Demiurgo precisa que o homem permaneça no meio adormecido e confuso, para que o homem continue se aproximando
cegamente dele. O Criador, que atrai com truques e castigos, para que todo este sistema funcione, que é a Matrix, né? O homem tem que continuar acreditando que o Criador é o único Deus que existe, que ele é um Deus bom. Os gnósticos sustentam que se o homem evolui até o ponto de se fundir com o Criador, nesse momento seu espírito perderá toda a possibilidade de se libertar enquanto durar o universo. Ok? Então, prestem atenção nisso, porque aqui está o X da coisa, né? Então, a sua alma e o seu corpo estão a serviço do demiurgo. É por isso que os gnósticos, eles tinham uma ideia que existia 3 classes de pessoas, tá? Então, existiam 3 classes de pessoas, ou vamos dizer assim, existiam 3 raças. Vamos supor, tá? Então, existiam os pneumáticos, tá? Os psíquicos e os ílicos ou carnais. Ok? Então eles diziam que existiam esses 2 grupos. Os pneumáticos já estão despertos. São os despertos, os perfeitos, como Paulo vai chamar. Ok? Os psíquicos, pessoal, eles têm chance. Tá? Mas esses aqui já se fundiram com o Deus Criador. Ok? Então, enquanto o seu espírito vai dizer para você, olha, o caminho é esse aqui, tá tudo bem, mas a sua alma vai insistir em levar você para outro canto. Ok? Vai insistir para levar você para outro canto. Se você não tenha dúvida. Tá? E aí, no próximo vídeo, a gente vai explicar melhor ainda isso ainda e vamos entrar em outros assuntos, outros aspectos. Mas o importante é entender que o demiurgo tem um plano, um projeto para o planeta, para essa realidade aqui. Tá? E que os outros seres que eles criaram e fizeram e também estão por aí. Muitos deles são só psíquicos. Agora, alguém vai dizer assim, bem, eu quero saber, Robson, né, se ainda continuam vindo centelhas para a Terra. Vindo lá, não. Tá? Não. Mas como então? Como é que isso pode ser? Você vai entender o que aconteceu com os humanos entendendo a ideia ou a teoria, né, dos campos. Agora não quer escrever. A teoria dos campos mórficos. Tá? Mórficos. Morfogenéticos. Tá? Essa teoria ela vai explicar precisamente o que acontece. Por que não é mais? Não está descendo nenhuma centelha divina constantemente para a Terra. Porque quando ele criou ali o grupo de humanos e que eles foram se reproduzindo, automaticamente se criou um campo de informação que se chama campos mórficos. Tá? Esse campo mórfico, ele é como se fosse, por exemplo,
Por que os macacos, todos os macacos fazem isso? Por que todo cachorro faz assim? Por que todo ser humano faz assim? Por quê? Porque existe um campo mórfico. Ok? Um campo mórfico. Que existe para exatamente fazer esse processo de modelagem de cada natureza. É como se fosse um inconsciente coletivo. Tá? A gente vai falar, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, questão dos campos mórficos, morfogenéticos, né? E de como é que isso é explicado. Então, portanto, não é que toda criança que nasce no planeta, lá vem uma centelha divina para cá. Não. Porque aí nós estaríamos dizendo que existe uma vulnerabilidade no pleroma, e não. E por que o pleroma enviaria centelhas divinas para ficar presos aqui? Certo? Talvez a grande tentativa do pai incógnito do pleroma seja a tentativa de enviar centelhas divinas para que essas centelhas despertem outras. Poderia ser a justificativa. Mas, ao que a gente percebe, é que esse campo morfogenético foi sendo transmitido para gerações sucessivas. Ok? Então, basicamente, pessoal, nós recebemos a centelha divina porque é partícula dos nossos antepassados. E não uma partícula que vem lá do pleroma, que todo o tempo está chegando uma centelha nova. Tá? Mas isso a gente vai ainda ver em outro vídeo que a gente vai postar ainda hoje. Ok? Certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.